do Senhor Jesus, amém? Deus amado, Glória a Deus. Quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia no livro de Deuteronômio. Glória a Deus. Falei errado, irmãos, é livro de Números. Mas é um antes de Deuteronômio. Livro de Números, capítulo 25. Clube Cantarabassai, Rebi Carabassou, Kei, Chique, Bicai. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, encontraram? Senhor. Glória a Deus. Vamos ler o versículo 1, 3, o 6 e o 8. Assim diz a palavra do Senhor, que tem um título chamado Adoração a Baal. Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos Moabitas. Elas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses. Então o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Versículo 6. E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma midianita, à vista de Moisés e à vista de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. E vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança na sua mão, e foi após o homem israelita até a tenda, e os atravessou a ambos, ao homem israelita e à mulher, pelo ventre. Então a praga cessou sobre os filhos de Israel. Glória a Deus, irmãos, podeis assentar. Glória a Deus. Os irmãos devem ter reparado no título do capítulo que a gente fez a leitura. Parece que não ser uma palavra muito gostosa de ouvir. Meus queridos, Deus tem ministrado essa palavra no meu coração alguns dias. E ontem tive o convite mais uma vez de estar ministrando. E Deus colocou a madrugada hoje essa palavra no meu coração. Eu confesso aos irmãos que era uma palavra que eu não gostaria de ministrar, porque o pouco do que eu sei pregar, minhas palavras são palavras proféticas, são palavras de nos levantar para cima. E nessa noite Deus me traz um desafio, porque para mim não é uma palavra muito fácil de ser ministrada. Irmãos, livro de Números, esse versículo que a gente leu, há um período que onde o povo de Israel, aqueles que andaram com Moisés desde o Egito, muitos ali já tinham perecido. Ou seja, ali a maioria era jovens, 20, 30 anos. Pessoas que não viram com os próprios olhos os milagres que Deus fez no Egito e no deserto. Então é por isso que tem Números e Deuteronômio. Ou seja, parece que Moisés está repassando a lei. Então a gente vai ver alguns versículos no livro de Êxodo e Levítico nesses dois últimos livros. Só que há muitas coisas que não tem nos outros, porque se trata de uma geração nova. Se trata de pessoas que não viram o mover de Deus, assim como os homens viram quando saíram do Egito. E nessa época, tinha um homem um profeta chamado Balaão, que é um dos assuntos mais difíceis de falar na Bíblia, porque lá em Apocalipse Deus vai falar dele, o espírito de ensino dele sobre uma das igrejas em Apocalipse. Então é um assunto que a maioria das pessoas tentam desviar, porque realmente é difícil. E no Números, do capítulo 22 a 25, vai falar desse profeta. Ele era um profeta que se tornou um falso profeta. Também mexeu com feitiçaria, com magia. Ou seja, um homem que já escutou a voz de Deus. Um homem que também consultava vozes estranhas. Tem uma história desconhecida da jumenta, mas eu não quero falar sobre isso. Irmãos, assim como a gente leu, eles estão em acampamento nas tendas, na terra de Sitim. Esse povo estava pelejando de novo, porque era a caminhada da nova geração, novas pessoas estavam sendo geradas. Então começa a vir bastante obstáculo para o povo de Israel. Um rei lá da terra de Moabe,
dos midianitas, vai tentar convencer esse homem a amaldiçoar o povo de Deus. Então vai ficar muito nisso, muito nisso. Só que esse homem, mesmo já sendo um falso profeta, Deus já não era mais na vida dele. Mas mesmo assim ele conhecia quem era o Senhor. E ele fala: como que eu vou amaldiçoar um povo que é o povo de Deus? Irmãos, então esse novo povo, essas novas pessoas começaram a cair na armadilha desse homem. Porque o livro de Números termina, o capítulo, e não fala qual que foi o fim dessa história. A Bíblia não vai mencionar em Números qual é o fim da história desse profeta, desse Balaão. Só que se a gente for abrir a Bíblia lá no comecinho, Apocalipse, vai falar que Balaão, ele aconselhou esses reis com um plano totalmente maligno, satanista. Ele não amaldiçoou o povo. Irmãos, às vezes acontece isso conosco. A gente tem que tomar cuidado, às vezes, com um tapinha nas costas que pessoas dão em nós. Às vezes temos que tomar cuidado com os elogios que algumas pessoas fazem, porque nem todas as boas palavras são verdadeiras. Então, em Apocalipse fala que ele aconselhou esses homens dessas terras moabitas a levantarem as moças mais bonitas que tinha na terra, para que viesse se relacionar com os homens de Israel. Vamos usar uma palavra forte, até de falar algumas palavras. Então, esse rei obedece a esse falso profeta. E a gente fez a leitura. Esses homens caíram na armadilha de Satanás. E a Bíblia diz que eles se prostituíram aos olhos do Senhor. A Bíblia toda vai falar de prostituição, idolatria, ou seja, de adorar outros deuses, ou deixar de adorar a Deus. Mas em alguns casos específicos, alguns homens, algumas mulheres realmente tiveram algumas relações ali que não era dentro de um casamento. Irmãos, o que eu quero deixar nessa noite é que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente faz. Eu não estou falando agora de um casamento físico, mas eu estou falando de um corpo como igreja. Às vezes a gente tem que tomar cuidado com muitas vozes, com muita gente que aparece, que vem com contextos e pretextos, querendo nos aconselhar. Irmãos, a Bíblia, em livro de Samuel, tem um nome chamado Aitofel. Esse homem era conselheiro do rei na época de Davi. E Davi estava passando por um processo muito grande. O seu filho Absalão queria tomar o trono. E ele vai consultar esse homem, Aitofel. Irmãos, Aitofel, essa palavra no hebraico, que é a original da Bíblia, vai dizer: Aitofel significa pessoa sensata, pessoa de palavra tola. Agora eu pergunto para a igreja: quantas conversas tolas a gente tem parado para escutar? O que muitas das vezes me deixa triste, que não vem do simples, não vem das pessoas que estão na rua. Muitas das vezes as palavras impuras saem de nós mesmos. E essa palavra é uma palavra muito forte. E Deus me pegou, eu tenho que ser sincero, Deus também me parou. É momento de falar menos, orar mais. É momento de buscar, de procurar ter intimidade de novo. Porque o tempo de apostasia tem batido na porta das igrejas. Irmãos, eu estava lendo a carta de Tito, capítulo 2, vai dizer praticamente a mesma coisa. Em outra época, Tito foi um cooperador do apóstolo Paulo. Esse homem liderou uma igreja em Creta, a igreja de Coríntios. Esse homem, ele sofreu tanta perseguição dentro da igreja, de tantas coisas ruins e vãs que aconteciam. Esse homem sofreu tanto, mas só que Deus era na vida dele. Irmãos, voltando para Aitofel, porque isso Deus mandou dizer agora. Esse homem que significa conversa tola, ele vai aconselhar Davi, e Davi vai falar assim: eu vou consultar o outro homem para ver o que eu vou fazer, como conselho é melhor. E era um cargo, era uma profissão, ser conselheiro do rei. Só que o rei Davi percebeu que o conselho dele não era bom. Talvez os outros dias foram bons, mas naquele momento não era bom Davi. E Davi chega nele e pega e diz:
eu não vou escutar o seu conselho, eu vou escutar do outro. Irmãos, a Bíblia diz que esse homem, ele fica tão nervoso, ele fica tão bravo que o rei não dá atenção para ele nas conversas dele. Ele vai pegar a jumenta dele e vai embora. Esse homem morre. Ele próprio tira a própria vida. Às vezes a gente acha que tem uma grande bênção, uma pessoa tão abençoada por Deus querendo nos aconselhar, mas só que na verdade essa pessoa por trás, ela só quer infiltrar o que ele enxerga da Bíblia, não o que a Bíblia faz diante dele. É isso que a gente tem que tomar posição. É tempo da igreja tomar posicionamento. Irmãos, voltando para o capítulo 25 de Números, para não fugir da história, é onde que Deus ministrou o meu coração. Então agora esses homens fizeram parte com as moças moabitas, tiveram relações, deixaram suas famílias, suas casas. Agora fazem parte de um Deus chamado Baal, um Deus pagão, um Deus da Babilônia, aonde foi construído desde a época de Nimrod, quando ele construiu a Torre de Babel. Irmãos, a sequência do texto, Deus vai falar com Moisés. A Bíblia diz que Deus irou-se muito com esses homens que fizeram isso, porque além de fazer aliança com pessoas que não podiam, dentro da lei de Moisés, deixaram de servir o Deus vivo, o Deus de Israel. Irmãos, e a época estava tão difícil, a situação do povo. Deus fala: Moisés, levanta os juízes e mata todos os homens que fizeram aliança com Baal Peor, que é uma cidade. Irmãos, essa cidade de Baal Peor, no original da Bíblia, significa o Senhor da lacuna ou o Senhor da brecha. Irmãos, quando nós temos dado brecha, nós podemos orar 10 horas por dia, mas às vezes a gente não vigia no nosso falar, no nosso olho. Imagina, toda vez quando a gente se retira o nosso posicionamento espiritual com Deus, você propriamente está assumindo: eu não sou mais noiva, eu não sou mais filho dele, porque eu me contaminei, eu não sou mais digno de tocar nas vestes. E não é Deus quem se retirou, mas é você que parou de estar na presença dele. É diferente. Deus, ele parar de te manifestar em algo dele, e se ele quiser, ele pode, porque toda a honra, o poder é dado ao nome dele. Mas Deus diz, o apóstolo Paulo diz, que após o sacrifício da cruz, Deus deu poder aos homens. O poder, a honra, a glória sempre vai ser dele, mas poder foi dado do céu a homens. Todas as pessoas que são usadas por Deus, que ministram, que cantam, todos eles, além de ter unção, têm poder, porque o próprio Deus disse que deu poder aos homens. Mas agora eu pergunto à igreja: de que forma você tem usado esse poder que Deus te deu? Você tem entregado a quem? A Baal? Você tem entregado a homens? É momento de deixarmos de ser opositores de propósito de Deus. Irmãos, o problema da igreja hoje, o Deus que sempre trabalhou no improvável, sempre vai trabalhar. E toda vez que Deus te dá uma promessa, toda vez que Deus te levanta para fazer algo dele, sempre vai levantar um religioso e falar: não vai por esse caminho. Meus queridos, temos que entender que cada vida é um propósito, cada vida é uma promessa. Irmãos, não deixa ninguém levantar e falar que você não pode. Porque se alguma pessoa chega te dando um conselho, sabendo que Deus falou que você vai conseguir, repreenda essa pessoa, porque ela não está sendo usada pelo Espírito Santo. Se Deus falou que tem promessa sobre a sua vida, essa pessoa tem falado para você parar, ela tem falado para você ficar cantinho no seu canto. Repreenda. Temos aqui o presbítero Henrique e o pastor Jairo. Se eu for perguntar para eles, que são experientes, quanto opositores que já não tiveram na vida deles, porque eles não tivessem aqui hoje.
Irmãos, a Bíblia vai dizer que mesmo Deus estando irado, Deus estando triste com o povo, vai passar um homem israelita junto com uma mulher midianita. Irmãos, a congregação, a igreja está toda chorando, porque eles caíram na real, perderam a presença. Deus já não estava mais manifestando no meio da tenda deles ali. Então começa a ter um grande arrependimento, muito choro, muita lágrima. E parece um casal, uma mulher da outra tribo, medianita, e um homem israelita. Eles passam debochando de Moisés, de Arão, de todos que estavam chorando. Irmãos, quantas pessoas que não têm rido do seu choro, quantas pessoas têm rido dos teus filhos, Ramanda, quantas pessoas às vezes que batem na sua porta não têm tido misericórdia. O problema da nossa igreja, em geral, é que às vezes vai visitar um irmão para levar um alimento, a gente está indo para gerar dor, a gente está gerando desânimo. Isso não vem do meu Deus, do meu Pai, que eu creio, porque Ele está aqui. Irmãos, e esse casal vai entrar na tenda. Eles passam rindo de todo mundo. Eles não estão nem ligando para Deus mais. A Bíblia vão dizer que eles vão entrar na tenda. É como se fosse a casa deles. E eles entram para debochar de Deus. Eles entram para ter relações ali. E eles não eram casados, eles eram de outra tribo, não podia, era pecado. Sabe o que esse homem, essa mulher estava fazendo? Eu desonro esse Deus que está no meio desse povo. Irmãos, a Bíblia vai dizer que esse homem que vai entrar na tenda chama Zing, e essa mulher chama Rosa. Irmãos, e no original da Bíblia esse nome Zing significa minha música. Agora eu pergunto você como igreja, que música que você tem ouvido? Qual é a canção que tem subido no seu coração? Irmãos, essa mulher chamada Rosa, que significa minha mentira. Ou seja, um homem, minha música. A mulher, minha mentira. Ou seja, sabe o que estava representando esse casal ali no meio do povo de Deus? Eu não respeito esse Deus. Eu não pertenço a esse Deus. E eu estou ali para quebrar todas as promessas. Irmãos, tome cuidado quem você tem levado para dentro da sua tenda. Independente de quem seja. Irmãos, e as promessas de Deus iam se renovando no povo de Israel. E o inimigo sempre vindo com os planos, com as ideias para quebrar as promessas de Deus. Irmãos, e hoje não é diferente, né? A gente vive um tempo de muita perseguição. Irmãos, o sistema religioso tem o sistema religioso que há dentro da igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. E eu falo de uma forma em geral no Brasil todo. O sistema religioso faz parte da Babilônia. E são eles, com 10 reis, que vão assinar o anticristo dominar o mundo. Então nós precisamos ser vigilantes, sim. Irmãos, já para encerrarmos, irmãos, versículo 7, que eu me disse que tinha um homem, sacerdote, filho do Eleazar, que é um sacerdote. Irmãos, enquanto Moisés está reunindo juízes para matar, era para morrer 25 mil homens ali, porque desobedeceram a Deus. Enquanto Moisés está tentando fazer, como é que ele fazia para que aquele povo morresse? Porque quebraram o princípio contra Deus. E Deus vai dizer que é um homem chamado Finéias. Irmãos, esse homem, ele vê a congregação, ele vê a igreja toda chorando. E ele vê esse casal entrando na tenda. Ele levanta, pega uma lança.
Ele entra dentro da tenda onde esses casais vão se prostituir no outro Deus, o Deus vivo. Irmãos, assim como a gente fez a leitura, a palavra diz que esse homem chamado Finéias pegou a lança, ele ultrapassou esses dois que estavam se prostituindo contra Deus. A Bíblia diz que essa lança pegou no ventre dos dois, e os dois morreram ali através dessa lança. Irmãos, porque eu fico maravilhado, mesmo sabendo que é uma mensagem muito forte. Deus fala assim: Moisés, eu não vou matar mais o povo, porque Finéias, ele teve zelo no meu zelo. Eu acredito que no meio de nós ainda tem Finéias. Tem pessoas ainda que querem cuidar da labassuba e calamahai. Eu quero ser um Finéias para esse tempo da nossa igreja. É, Senhor. Caramassai, teu querido. Irmãos, Deus está nos convidando nessa noite. Paramos de viver com música, com a minha música, com a minha mentira. Mas vamos voltar a cantar o cântico novo. O cântico que o salmista Davi nos ensinou, que Moisés nos ensinou, que tem Apocalipse. Irmãos, é momento de nós se acordar, se levantar como igreja. Irmãos, essa palavra é um ensinamento. Essa palavra é uma palavra atrativa. Ah, o homem não tem que trazer uma palavra brava. Não é isso. Deus ainda ele cuida. Deus ainda ele zela pelo povo limpo e maculado. É, Senhor. Ele caramassai, eu me consultei, caramassai. Ele caramassai. Irmãos, Deus fica tão feliz com a atitude desse homem Finéias. Deus fala: nunca mais afastarei de ti da tua família. Para sempre o meu sacerdócio será sobre a sua vida. Sabe o que Deus está querendo dizer para Finéias? Nunca mais na sua vida você vai ficar sem a minha presença. Oh, glória! É, Senhor! Fala, a presença dele nunca vai acabar diante da nossa fala, vida. Senhor! Meus queridos, mesmo que ainda não estamos chorando, mesmo que ainda estamos passando Fala, por Senhor, perseguição e nessa dificuldade, noite, Tiramassou, querido, quando vê Deus, ele vê o próprio Jesus, ele vê que ninguém pode abrir o selo, ele começa a chorar porque ele tinha esperança. Mas um dos anciãos levanta e fala: por que chora, João? Eis que o leão pode desatar do selo. Deus Apocalipse, o cordeiro que foi morto, ele está aqui nessa noite para te limpar. Deus fala nessa noite. A mão dele está estendida para a igreja. A mão dele está estendida para o altar da igreja. A mão Deus está querendo levantar todo mundo nessa casa. Deus está querendo dar força. Deus está querendo dar estratégia. Deus está querendo usar. O Deus ainda batiza com o Espírito Santo. Ele está aqui. E nós já temos que cantar a música do céu. Já tem que cantar a nossa música da mentira. Já tem que cantar a música da carne. É, Senhor! E que caramassou, glória! Ai, tô queimando, Esse homem e essa mulher caramassou, foram para a ai. tenda para ter relação, porque eles fizeram isso por prazer da carne. Mas eu quero convidar a igreja nessa noite a entrar na tenda. A tenda do seu quarto, Mateus 6, deixar a porta do quarto, você e ele. Eu quero te chamar para entrar na tenda da intimidade. Você que não vai sentir a presença dele. Ai, tô queimando, charabassou, ai, tô queimando, charabassarabassai, tô. Uma nova onda do Espírito de Deus vai vir sobre a sua casa. Rebicante, Eu charabassai. quero convidar a igreja a ficar de pé. Oh, glória! Irmãos, quem fala é o Espírito Santo de Deus. O Rodrigo não faz nada. Eu preciso aprender junto com a minha igreja.
de intimidade. Que eu venha sentir o teu amor. Eu quero orar pela igreja. Senhor, meu Deus, meu Pai. Pai, o Senhor tem compromisso com a tua palavra. Meu Deus, a tua igreja necessita de oração todos os dias. Pai, eu quero profetizar sobre a vida de pessoas nessa noite. Pai, em nome de Jesus, a tua igreja vive um tempo de intimidade. Meu Deus, que viemos, meu Pai, entender a tua presença, a tua glória. Meu Deus, que nós repreendemos, Pai, toda a música que nos extingue do Senhor. Pai, renova cada um dos teus filhos. Pai, derrama a tua presença. Meu Deus, se na minha vida há azeite, na vida deles também tem. Renova a minha força. Pai, renova a força do meu irmão, da minha irmã. Pai, renova o jovem. Pai, renova a nossa anciã. Pai, renova o nosso pastor, nosso presbítero, nossos cooperadores. Pai, toca sobre as crianças. Deus, rasa, Pai, no céu. Pai, venha de nós, Pai, de novo. Em nome de Jesus. Aleluia. Toque, Senhor. Boa sorte para o teu Espírito, a tua presença. Meu Pai, eu quero só primeiro arrepender, Pai, dos meus erros. Pai, eu quero, Pai, ter intimidade com o Senhor. Eu quero ver, Pai, a tua face, a tua glória. Pai, nós queremos ver, Pai, o teu Shekinah. Meu Pai, nós vamos viver um tempo de Atos 2. Tu passarás e teu Espírito há de reinar sobre nós. O leão de Judá está presente aqui. Pai, que venhamos sentir o cheiro da tua essência. Senhor Jesus.
Deus. Vamos agradecer o Rodrigo por essa palavra, em nome de Jesus. Abençoe o Rodrigo, a casa, a família. Glória a Deus. Estamos impetrando a bênção apostólica. O irmão Jaime falou para a igreja, depois de impetrada a bênção, espera um momentinho que o irmão Jaime vai fazer um texto feito dos varões, né? Com a igreja. Mas faça assim com sua mão. Tem algum anúncio? Algum anúncio? Tem um culto Sempre é bom fazer os anúncios. das campanhas dele, acho que é o sétimo elo, né, irmão? Sétimo elo. Que os irmãos venham e convide, né, um vizinho, um amigo, para que Deus venha salvar almas através da tua vida, né, meus irmãos? Que Deus venha abençoar muitas vezes através dessa campanha, cura, libertação. E sábado é o culto dos jovens, né? E domingo o culto normal de novo, meus irmãos. Esses são os anúncios. Amém? Faça assim com a sua mão. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a compaixão do Espírito Santo esteja com todos vós e todos dizem amém. E se Deus é por nós, Quem será contra nós? ninguém. Amém.